Olá, estamos de volta aqui, Podemos Mulher, Belém do Pará, diretamente para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você que está ligado conosco, você que tem sido a nossa companhia, e nós temos sido a sua companhia. Olha, isso é muito bom, a gente poder compartilhar esse momento. Eu, Marta Mardoc, presidente do Podemos Mulher aqui em Belém, eu me sinto gratificada por ter pessoas como você, que estão aí do outro lado, por ter pessoas aqui conosco, presentes, que participam, que levam informações de qualidade. Isso pra gente assim, é uma alegria muito grande. Eu me sinto abençoada por Deus, por ter me escolhido para esta missão. A gente sabe que existem tantas mulheres que já não têm voz, que não podem falar, mulheres que gostariam de se posicionar, mas infelizmente por alguma circunstância não estão se posicionando. Algumas até por conveniência, é verdade, mas algumas porque realmente não podem, por alguma situação. Mas nós estamos aqui para dar vez e voz à mulher. Se você quiser fazer parte aqui do nosso movimento de mulheres que podem mais, junte-se a nós, manda uma mensagem para a gente, independente do lugar que você esteja. Se você está fora aqui do Pará, em qualquer estado do Brasil, nós temos o Podemos Mulher. Você pode procurar na sua cidade, aí no seu estado, você vai encontrar alguém que representa o Podemos muito bem, com certeza. E principalmente neste ano, que é um ano eleitoral, vamos ter eleições para presidente, vamos ter eleições para governador, para senador, para deputados. Então, nós mulheres precisamos assumir o nosso lugar. O lugar que nós temos que assumir é o lugar que Deus já separou para nós. Nós podemos estar onde nós quisermos, mas o melhor lugar para nós estarmos é aquele lugar que Deus já reservou para nós. Nós só precisamos entender isso. Muitas de nós perdemos tempos na vida, tempo precioso na nossa vida, porque a gente fica aí amargando as nossas dores, a gente fica muito preocupada com os nossos traumas, a gente dá atenção demais para coisas do passado, enquanto que o presente está passando, né? O futuro está chegando, toda hora está chegando o futuro e a gente está parado no tempo. Então, hoje, nesta quinta-feira, é o dia que nós precisamos nos posicionar. Então, participa conosco, interage conosco, compartilha este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve neste canal, faça parte desse time de mulheres vencedoras. Não porque nós somos super mulheres, não, mas é porque a gente não se entrega, porque a gente luta, porque a gente vai em frente, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldades, a gente não pode parar, sabe? Tem um ditado que diz que quem fica parado é poste. Nós não somos poste, né? Nós somos mulheres criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, você que está aí, seja muito bem-vinda, se inscreve no nosso canal, compartilha, interage conosco, faça parte desse grupo de mulheres que podem mais. E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito interessante, que é sobre as mulheres que estão envolvidas no empreendedorismo, mulheres empreendedoras, empreendedorismo feminino. Vamos estar conversando aqui e eu já quero receber aqui com muito carinho as minhas convidadas. Aliás, a Marta, ela já faz parte dessa bancada, né? A Marta, nossa colaboradora, já faz parte da bancada do Podemos Mulher, mas ela também é uma empreendedora. Boa tarde, Martinha. Boa tarde, Marta. É um motivo de muita alegria novamente estarmos aqui, né, no nosso programa, que já é um encontro de todas as quinta-feiras. Para vocês mulheres, para vocês guerreiras, que também temos homens, né, que nos assistem, que tem amigos meus que falou que é muito bom, um papel muito importante que está conquistando na sociedade. Então isso nos alegra bastante, Marta, estamos conquistando, devagarinho a gente está chegando lá. Chegando, e olha, você manda sua mensagem, a Marta vai ler aqui, isso. Tá? Manda o teu contato aí, manda a tua sugestão de pauta, estamos aqui abertos para receber mesmo aqui de você aí a sua sugestão.
E também eu tenho a minha querida Joelma Pou. Olha, chique o nome dela, viu? Chique. Ela é bacharel em administração. Gente, ela tem uma experiência muito grande, formada pela Universidade Federal do Pará. Ela é uma empreendedora desde 2013, tá? Boa tarde, Joelma. Boa tarde, Marta. Muito obrigada pela sua presença. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhando. Vou tentar compartilhar o que eu vivi, o que eu vivo desde essa época, na verdade, de 2001, né? Desde 2001 desde quando eu me formei em administração, muito embora eu tenha trabalhado na iniciativa privada, mas eu decidi que de 2013 em diante eu ia abrir meu próprio negócio, e é desafiador todos os dias, né? Com então certeza. A gente vai tentar passar essa experiência, né? Claro. Para as mulheres empreendedoras, para você que ainda não tem essa coragem, tenha. Eita, né? Não é fácil. Não é fácil. Não, e às vezes, Joelma, a gente já começando aqui a nossa conversa, às vezes não é nem com coragem. Porque olha só, uma vez você falou em coragem e me trouxe a lembrança, uma situação que eu tive que fazer uma cirurgia, né? Já era a segunda ou terceira cirurgia. E aí uma das minhas irmãs chegou comigo, nós já no hospital, foi me visitar e disse: nossa, Marta, quando a gente já sabe, você já foi cirurgiada, como ela disse assim, já fez a cirurgia. Como é que você tem coragem, né? Falando de coragem. E aí eu olhei assim, eu digo: não, eu não tenho coragem. Mas existem situações que você ou faz ou faz. Você não tem outra opção. Né? Tem coisas que você tem opção. Você pode não fazer por medo, pode não fazer por alguma outra situação, mas tem coisas que você não tem opção. Então você faz ou faz. Sim. Tem como. Eu sou corajosa, eu vou entrar num bloco cirúrgico. Não. Tudo tem uma ponta de medo. O medo, na verdade, eu costumo falar isso nas minhas palestras, que o medo, ele é protetor. O medo natural, da nossa natureza carnal, nossa natureza física. O medo, ele é natural, porque ele nos protege. Sim, de né? maneira, se nós não tivéssemos medo, nós faríamos muita coisa aí que a gente ia colocar a mão no fogo. Até de forma irresponsável, né? Irresponsável. Sim. Não tenho medo de me queimar, não tenho medo de ser assaltada, não tenho medo. Quer dizer, a gente ia se colocar sempre em risco, em perigo. Então, esse medo, ele vem, de certa forma, nos proteger. Né? O que passa disso, que já é patológico, é que não é difícil, né? o certo. Aí né? O medo, às vezes, te faz parar. E você Pensar. não avança. Justamente. Né? Ainda tem a questão, mas eu não tenho apoio de ninguém. É importante você ter esse apoio. Sim. Mas quando você não tem da forma que você quer, também não pare. E outra coisa, e outro detalhe com relação a isso. E busque informações. O que você quer fazer? De que forma? Procure fazer as coisas de forma correta. Sim. Procure cercar de informações, de conhecimento. Você está trazendo uma informação muito boa. Sim. E aqui, eu não sei nem se eu já posso falar, né? Porque antes que você fale. Antes que você fale. Porque você falando assim, dessa forma, existe de repente alguém, né, vai começar um negócio, não tenho dinheiro, eu tenho que arranjar um dinheiro. Vou fazer qualquer coisa. Exato para me começar, né? Olha só, vou fazer um jogo online para ganhar um dinheirinho. Sabe? Vou pegar um emprestado aí, depois não vou ter como pagar. Ou então vou dar um rolo em alguém. Ou seja, vai começar de forma errada. É isso que você falou, por isso que tem que ter muita sabedoria para isso. Tem que ter. E quando a gente fala essa questão do medo, né, de fazer, na verdade, o medo, ele está presente no momento que você precisa tomar uma decisão. Você vai tomar para tudo. É para casar, é para ter filho, é para mudar de emprego, para tudo o medo está presente. Com certeza. Ele justamente para e pensa, entendeu? É o momento de teu filho, ai meu Deus, mas se eu engravidar, eu vou perder o emprego, ou vai não sei o quê, não vou ter dinheiro para cuidar, não sei o quê. E se eu casar com ele? E se não der certo?
o medo está presente, né? E na hora de Verdade. empreender, a mesma coisa. A mesma coisa. Aí sim, agora fala, agora começa a falar. Aí sim. Pois é, eu comecei a empreender em 2013. Eu sou formada desde 2001, mas antes de empreender, eu trabalhei, né, na iniciativa privada, né, em vários segmentos que você possa imaginar. Até na área da construção civil, eu trabalhei fora de Belém, passei um período fora de Belém, né, e vim para cá e trabalhei na construção civil também, numa empresa assim de porte grande, né, na área da construção civil, da predial, né. Então, só que teve um momento que eu disse, quando eu saí dessa empresa, dessa construtora, eu disse, não, agora eu quero fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer. Porque apesar de eu estar na iniciativa privada, Marta, eu sempre gostei de venda. Eu sempre vendi, né? Eu sempre levei alguma coisa para as empresas para me vender. Tanto que as pessoas falavam assim, lá vem a Joelma. Bora se esconder da Joelma que isso tem um papo para vender. Era boa de venda. Sim, eu até me considero boa de venda. Porque eu acho que quando você vende, né? Sim. Você tem que ter essa facilidade de comunicar, né? Essa facilidade de comunicar, de interagir, de se dar com as outras pessoas, né? Então, mas o que eu quero falar hoje aqui, eu já estou começando do final, eu quero falar a respeito dessa questão do medo, Sim, né? sim. Que você não pode deixar que o medo te impeça de avançar. Isso. Né? Com o valor que eu tinha, né, da minha rescisão, eu disse, não, esse valor aqui eu vou guardar, eu vou viajar. Eu comentei com a minha família, mas o que tu vai te meter nisso? Porque não sei o que, tu és formada, vai fazer outra coisa, vai ver outro emprego para ti. Não é isso que eu quero fazer. Se não der certo, eu volto. Mas é isso que eu quero fazer. Foi algo assim que você decidiu, porque você tinha no teu coração esse desejo mesmo, essa vontade. Esse desejo, essa vontade. Sim. Né? Mas eu fui... Não foi assim. Eu fui... Não sei se eu posso falar os órgãos, né? Eu fui assim pro Sebrae, né? Fui procurar me informar a respeito. Né? Eu participei de palestras, de cursos que na minha época, eu acredito que ainda é gratuito. Você procurou se qualificar. Exatamente, entender como é que funciona isso. Sim. Né? Quais eram as fontes que eu poderia ir, de que forma. Sim. Né? Eu sempre fui muito assim, metódica nas coisas. Administrador, né, geralmente é metódico, é muito de caneta, de escrever, de pesquisar, de ler as coisas. Então, foi o que eu fiz. Ou seja, você não saiu atirando no escuro. Não. Você foi bem consciente do que você queria. Eu fui consciente e procurou os meios certos. Exatamente. Inclusive, lá você consegue... mas eu não tenho dinheiro suficiente. Vai lá que eles te orientam, eles te dão um norte, olha. Te dão tipo uma carta de crédito. Né? Quanto que você precisa, o que você quer abrir, né? Aonde você quer colocar o teu negócio, de que forma, quais são os produtos que você quer vender, né? E eles te orientam. Muito bom. Né? É como se fosse uma capacitação. Sim. Entendeu? E como eu já tinha alguma coisa né? Porque eu já vim dessa formação, então assim, para mim, mas foi muito importante para mim. Isso. E eu lembro que na minha primeira viagem foi difícil, porque eu não conhecia ninguém. Me falaram uma coisa, quando eu cheguei era outra. Né? Mas eu digo assim, já voltando para o lado espiritual. Para já comprar as coisas. Para montar né? o teu negócio. Para montar o meu negócio. Sim.
né? Mas tem um negócio, vamos lá, alguém está perguntando, mas o que é o negócio que ela tem hoje? Qual é o empreendedorismo que ela fez naquela época que trouxe para ela toda essa bagagem, vamos dizer assim? O que foi que você investiu? Eu investi em roupas femininas. Só que nesse primeiro momento era só feminino mesmo, né? Então eu lembro que eu fui para Goiânia, minha primeira viagem, que ficava mais próximo, sim, né? Esse polo ficava mais próximo do que mais lá pro sudeste. Aí eu vim para cá, eu fiquei aqui só em Goiânia. E foi difícil, né? Foi complicado, porque nessa área você tem que ter muito cuidado. Porque tem muita gente que é complicada, né? Que vende gato por lebre, né? Então tem que ter muito cuidado. Mas aí, voltando para o lado espiritual, eu orei, né? E Deus me direcionou e foi uma coisa, eu digo assim, que foi uma coisa tão de Deus, tão maravilhosa. Sabe? Eu encontrei pessoas que não me conheciam, mas pareciam que me carregaram no colo naquela viagem, assim. E me conduziram, vai para esse lugar, compra aqui, nessa fonte que é segura, né? E aí foi o que eu fiz. Trouxe tudo comigo. Trouxe tudo no ônibus. Na época eu fui de ônibus. Trouxe tudo comigo. Eu disse, agora como é que eu vou mostrar essas coisas? Eu disse, minha mãe, você vai me ceder um quarto da sua casa e vai ser o meu. Então tu começou no quarto da tua casa? Eu comecei no quarto. Eu disse, agora, como eu já tinha uns recursos, né, das minhas rescisões, mamãe, eu vou colocar um ar-condicionado, que as pessoas não podem provar roupa no calor, né? Eu vou colocar um espelho de 2 metros aqui, né? E vou colocar as roupas na cama, né? Tudo dobradinho. Eu tive o cuidado de passar, de ficar tudo certinho, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer tudo com excelência, né? O que você quer para você, você também tem que passar para os outros. Sentir né? bem. Exatamente. Então, eu digo assim, que Deus foi muito bom. Eu acho que em 2 semanas eu vendi tudo. Meu Deus, Joelma. Mas me diz assim, peraí, como foi que você conseguiu vender? Você saiu anunciando, mandou como é que é? Olha, social. na minha época eu acho que Orkut. É verdade. Era o Orkut, muito era Orkut. Eu acho que a melhor propaganda, Marta, continua sendo boca a boca. É verdade. Né? A boca a boca. Eu sempre, como eu falei para você, a pessoa que vende, a pessoa que tem assim aquele espírito empreendedor, né? Aquela coisa de empreendedorismo mesmo no sangue. Você tem que ter comunicação, você tem que conhecer você tem que sair para conhecer muita gente. Quem vende, você, Marta, que vende também, você tem que saber dialogar bem. Né? Você tem que conhecer o amigo do teu conhecido, o amigo do teu amigo. Olha, amiga, tá aqui meu... Na época, eu fiz vários cartões de visita. Olha, passa pro teu amigo. Dá essa força. Né? E aí, as coisas foram crescendo. Né? Um amigo foi falando pro outro amigo. E assim foi. Nessa época, Joelma, quais foram os maiores desafios para você? Você primeiro, como mulher, né? Porque mulher, a gente tem esse já um desafio maior. Você é casada, você tem uma família, você tem filhos? Não tenho filhos, não. Você, seu marido, tem a sua mãe, a minha mãe, né? Então, qual foi o maior desafio, assim, nessa questão de você conseguir conciliar tudo isso? Conciliar tudo isso. Conversa, né? Olha, eu preciso fazer... Eu trabalhava, agora eu já não trabalho mais para ninguém, e agora eu quero trabalhar para mim. Né? Agora eu quero conquistar. Eu já tinha conquistado algumas coisas, né? Mas agora eu quero conquistar. Eu quero fazer aquilo que realmente eu gosto de fazer. Né? Que é trabalhar. Eu quero ter essa flexibilidade de horário,
entre aspas, porque quem trabalha por conta própria acha que tem uma flexibilidade, mas não tem hora para trabalhar também, né? Acaba não tendo hora para trabalhar, né? E eu disse, olha, a tal questão, né, Marta? As pessoas, quando a gente muda drasticamente de A para B, as pessoas ficam, assim, receosas. Né? A minha mãe ficou muito receosa, a minha família ficou muito receosa, mas por que isso agora? Vai procurar outra coisa para fazer, mais segura, né? Será que isso vai... Olha, tu vais para um lugar onde tu não conhece ninguém, tu vai pegar um ônibus que tu não conhece ninguém, a gente já viu tantas histórias, né? Mas tu estava determinada, né? Eu estava determinada, né? Porque olha como deu certo, né? Apesar das muitas lutas. Com certeza. Eu já tive a ponto, na época da pandemia, eu ia fechar. Sim. Né? Porque mudou muita coisa. Sim. Mudou muita coisa. As pessoas deixaram de ser mais consumistas, as pessoas deixaram de comprar mais. Porque a gente podia Elas ter deixaram. Assim, um exemplo, compravam 5 peças, agora só compram uma peça. Porque mudou muita coisa depois da pandemia. Sim. Então, o meu maior desafio foi esse, não ter aquele apoio. Não sei nem se eu estou pecando aqui com a minha família, oh meu Deus. Mas assim, a gente espera, a gente humana, a gente espera uma coisa maior, né? A gente espera aquele apoio, né? Mas eu entendi, né, Joel? mas aí depois eu entendi, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A tal da empatia, né, Marta? Me corrija se eu estiver errada. Mas a gente tem que se colocar no lugar de mãe, né? Minha filha, você é formada. Você vai ser sacoleira. Mãe, não sei se é sacoleira, mas eu vou ter... no primeiro momento... Eu lembro que eu comecei antes de 2013, na verdade. Eu acho que comecei em 2011, 2012, porque eu fui na Secretaria de Finanças, para você ver que eu estava tão determinada, que eu fui na Secretaria de Finanças para saber como era o autônomo, como era ser autônomo, que eu ainda não queria abrir meu CNPJ. Então, lá eles só pedem, eu lembro, um comprovante de residência, o CPF, RG, e pronto, eu abri. Como autônomo, para mim ter todo um respaldo. Sim. E você não gasta nada para isso. O que falta às vezes, Marta, é a informação. Eu acho assim, Joelma, que as pessoas, elas, quando falta essa informação, é porque muitas não vão em busca da informação. Ficam esperando que caia do céu. Exatamente. Não, mas uma pessoa, questão. Marta, aquela pessoa não informa direito, aí pronto, a pessoa fica ali parada, não, tá muito difícil. Porque aí a pessoa coloca justamente as dificuldades na frente. Não sei, nunca fiz, não sei por onde começa, e não vai em busca. Esse é o problema. Porque quando você vai em busca, pode até chegar lá, já encerrou o expediente. Volta para casa, acabou. Não, tá vendo? Não é para dar, não é para mim. Né? Ela se desmotiva logo, em vez de voltar, a sua mãe chegou, não, minha filha, é preocupação de mãe. Você até, inclusive, me lembrou uma família que eu atendi, e a mãe queria que ela fosse advogada. Né? Colocou, pagou a universidade, ela foi e fez, se formou, mas era o sonho da mãe dela. A mãe queria, não era dela. Ela foi, se formou, a mãe conseguiu até um emprego para ela num ótimo escritório. Ela foi trabalhar e depois ela me dizendo, eu me sentia tão esgotada. Eu me sentia infeliz naquele lugar, porque não era aquilo que eu queria, sabe? E depois de 6 meses trabalhando, ela disse que ela estava se sentindo assim, desesperada. Ela entrava, ela já adoecia antes de entrar no escritório. Quando ela pensava em entrar no escritório, ela já se sentia mal. É difícil. Até o dia que ela chegou e disse, eu não quero mais essa vida para mim. Foi embora, e disse para a mãe dela que ia tirar umas férias. Foi embora para São Paulo. Ficou 1 semana lá em São Paulo. Lá em São Paulo, ela repensou a vida dela. E disse, o que eu quero fazer é cozinhar. Eu quero ser
uma chefe de cozinha. Olha só. É isso que eu quero. Mas por quê? Porque ela tinha memória da avó dela cozinhando e aquilo eram lembranças boas. Então ela resolveu se matricular em São Paulo, né, num curso de gastronomia. Olha aí. Foi cursar gastronomia. Quando a mãe soube que ela já não ia, foi que ela falou para a mãe que ela já não ia voltar para Belém e não ia mais ser advogada, que ela queria ser uma chefe de cozinha. O que a mãe disse? Tu vais ser cozinheira? Tu vai ser sacoleira? Para você ver, né? Você vai ser sim. cozinheira? Vai cozinhar para os outros? Sabe? Assim, mas isso assim, a gente procura entender um pouco. Não é, eu acho que a mãe, ela não fala no sentido pejorativo da palavra. Muitas das vezes é um sentido eu de penso defesa. De defesa. De defesa. Exatamente. Filha, eu não te criei para ser uma sacoleira, né? Uma cozinheira. Exatamente. Eu quero o melhor para você. É isso. A mãe dá aquilo que ela tem. Sim. E o que ela tem é o que ela recebeu até um certo ponto, que não desenvolveu. Mas é uma preocupação de mãe. Né? É uma preocupação. Hoje ela é formada, né? Ela foi atrás de abrir o próprio negócio dela. Hoje a mãe dela fala dela com orgulho. Minha filha é uma chefe de cozinha, né? Não é mais cozinheira, não é mais uma chefe. Entende? Então a questão é que a mulher ela precisa realmente se dispor a isso. Até porque em termos de gastronomia, e eu já vi isso em outros programas culinários, né, que a mulher ela tem uma maior dificuldade, onde a maioria são chefes de cozinha e eles muitas das vezes não aceitam essa mulher como concorrente. Ainda tem isso, né? Porque a mulher, tudo que ela põe a mão, como você falou, ela faz com excelência. Ela procura fazer aquilo bem feito. E aí a gente vai aqui para os números, olha só. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que as mulheres representam 34% do total de empreendedores no país. 34%. E o que mais me surpreendeu foi 53% no setor de serviços e 68% dessas mulheres têm um ensino médio, que é um número superior ao dos homens. Ou seja, elas procuram se qualificar melhor, elas procuram se instruir melhor, isso é da né? Ter essa instrução do nível, pelo menos o nível médio, 68%. Acima, um número acima dos homens. Forte, né? Sendo que 52% são chefes, donas de casa, chefes de família, de domicílio. Como é que você conciliou esse teu papel de empreendedora, como chefe de casa, como mulher, como esposa, como filha? Como é que você conseguiu sem perder a classe, sem perder a sanidade mental, sem perder o equilíbrio emocional? Porque aí, olha, o burnout está aí. As pessoas ficam fatigadas, como você falou há pouco. Não tem hora. Não é? Não tem hora. Por mais que às vezes você tente ali colocar um horário, mas ali depois que fecha a porta, você vai para o outro expediente. Você tem que responder, você tem que comprar, você tem que fazer isso, como é que é? Fazer contas, olha, cálculos. Falar uma coisa bem sincera para vocês. Nessa época aí de 2013, 2020, né? 2018, né? Que foi antes da pandemia, 2019. A minha mãe, ela não tinha tantas comorbidades que ela tem hoje, né? Então, para você ver, eu conseguia conciliar. Eu lembro que eu me preparava por uma semana para deixar tudo feito dentro de casa. Comida toda congelada, toda prontinha, contas pagas, casa organizada, roupa lavada. Era uma semana que eu me programava para minha ausência, né? Porque eu viajava, Marta, e eu sinto falta hoje disso. Eu viajava a cada 3 meses para repor o estoque da loja. Eu viajava porque eu não trabalhava só com roupas femininas. Eu trabalhava com masculino, com feminino, com infanto, juvenil, com
menino, crianças, né? Foi expandindo, né? Foi. Quando começou só com roupa Eu trabalhava feminina, com né? bolsas, com acessórios, né? Então eu já não ia mais de ônibus, né? Porque eu achei vantagem, colocando na ponta do lápis mesmo, vantagem ir de avião, porque o percurso era muito mais rápido. Sim. E eu conseguia fazer as coisas melhor, quando eu chegava no polo para comprar. Mas não tá mais no quarto. A tua loja Não, tá no quarto. não. Já saiu do quarto. Já saí do quarto. Nesse momento eu já saí Foi do pra quarto. sala já. Eu já disse, mamãe, é o seguinte, eu vou ter que pegar um quarto lá na frente para eu abrir mesmo. Mas Olha isso. só. Não, eu vou abrir, vou fazer uma loja. Sim. Né? Então, A casa é grande, né? A casa é grande, relativamente grande. É uma casa grande. É uma casa relativamente grande. Sim. E nesse momento eu já abri a loja, Sim. né? Então, nesse período da minha mãe, ela era bem. Né? Eu deixava tudo organizado, a família lá, tudo organizada. E não tinha dificuldade, porque eu deixava tudo mastigado. Né? Tudo certinho, tudo em ordem. E eu viajava sem muitas preocupações, né? Depois desse período da pandemia, as coisas mudaram muito, né? A minha mãe tem Alzheimer, né? É complicado demais eu me ausentar, como você já tem um pouco de conhecimento disso, mas também facilitou em algumas coisas para nós, empreendedoras dessa área, e para outras coisas também. Os catálogos virtuais que os fornecedores mandam para a gente. Sim. O meu celular, de vez em quando, dá uns bugs aí, porque é muita coisa. Né? Então, tem essa facilidade dos catálogos virtuais que eles mandam e a gente já encomenda. Né? Tudo pelo WhatsApp. Facilitou. Facilita tudo. Então eu já não me desloco como eu me deslocava, né? Isso de alguma forma até diminui o custo, né? A despesa no caso. Diminui. Mas tem situações que se você pudesse ir lá e comprar ao vivo assim, e a no caso cores. para você, né? E até porque uma viagem é boa, né? Uma viagem é boa. Qualquer situação, assim, a gente viagem é boa. A gente tá fora, a gente tá ficar ali pelo Nordeste, ficar ali, né? E quando você tá comprando, ver o mar. Aquela questão, desde que você ame isso que você faz, se faz com prazeroso. Com prazer, Exato. Escolher as roupas. Né? Ver ali, pensar naquela mulher, de repente, olha, a Marta, a Maria, ela gostaria, olha esse vestido, ela vai gostar, você verdade. já vai ali, né? Articula. Porque você que trabalha com roupa, com moda, você não tem que comprar só o que você gosta. Não, nem pensar, né? Verdade. Você tem que comprar naquela pessoa ali. Justamente. Não precisa nem você falar com ela, você já olha assim. A Marta gosta mesmo. de um blazer. Até porque De uma coisa mais tá clássica, compra, uma alfaiataria. Você não Exatamente. compras, não é o seu cartão exatamente. para vestir as Vestir roupas. negativo. Você não dá certo, você vai né? comprar para as outras pessoas, para os teus clientes, ou para os futuros clientes. Isso. Entendeu? Então, o empreendedor tem que ser comunicativo, né? Não pode ser muito tímido. Olha que eu sou tímida, mas eu não posso ser muito, né? Sim. Uma dose certa, né? Numa dose certa. E tem que ter esse poder assim de visualizar as coisas. Tem que observar a tendência do mercado também, né? O que as pessoas estão usando, né? Isso. O que teus clientes gostam de usar? Quais são as cores? Qual alfaiataria, modinha, uma coisa mais casual, uma coisa mais formal, né? Tem que ficar antenada ali. Antenada. Né? Tem que ficar antenada, tem que ser observadora, tem que ser comunicativa, não pode ter vergonha, né? E não pode ter... O medo faz parte do ser humano. Sim. Você ter medo a mudança te causa medo.
né? Tu não pode ser dominado. Mas eu acho assim, se você se você não for para ali, é mais frustrante, né? porque como é que você, se você não tentar, exatamente, eu acho que é mais frustrante. Se eu não tivesse ido, eu nunca saberia se ia dar certo. É, verdade. Né? Ia ficar se lamentando, né? Eu lembro, só abrir um parêntese para você ver que eu acho que nós somos desafiados todos os dias, principalmente o cristão, né? Contar uma experiência rapidamente, que quando eu fui para um outro estado, eu disse, eu não vou falar nada, porque se eu for falar, vão pedir para eu não ir. Eu vou falar nas vésperas, se der certo é de Deus. Se não der, eu vou ficar quieta, faz de conta para minha família. Não, para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Tá. Era tu e Deus. Era eu e Deus. Eu fazia as entrevistas ali no meu computador, falava com a pessoa responsável, e você tá querendo? Eu disse, eu vou. Mas aí eu acertei já o valor, o salário. Eu disse, olha, você vai ter que pagar minha passagem, que eu não vou pagar, não. Não, a gente paga. Né? Sim. E eu só sei que Marta, eu fui 2 vezes para aquele lugar. Um lugar, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Estreito. Estreito. Que fica na divisa com Tocantins. Tocantins. É lá pro final. Isso, já ouvi falar. Bênção de lugar. O que tinha lá que você foi fazer? Uma hidrelétrica. A hidrelétrica de Estreito. Exatamente. Sim. E aí tava em obras lá, né? E aí eu só sei que eu fui 2 vezes, eu tive que falar para minha mãe, olha, mas tu tem certeza? Olha, não, eu tenho. Na 3ª vez o rapaz de novo, o chefe lá o responsável lá pelo setor me disse, olha, tu vem de novo, eu vou se for para ficar. Se não for, eu não vou mais. Vou com as minhas coisas, com a minha carteira de trabalho, vou com toda a minha bagagem. Mas você ia para trabalhar? Sim. Lá nessa hidrelétrica. Tá. No setor financeiro, né? Sim. Só que eu passei por vários processos de entrevista, por testes. E eu tinha que me deslocar de Belém até lá naquele lugar. E nada mais, nada menos que 700 quilômetros. Longe. Longe. Né? E assim, só para abrir esse parênteses para dizer que você os desafios vão surgir na tua vida. Sim. Hoje para mim estar aqui foi um desafio. É um desafio. Eu estou me sentindo até em casa. Principalmente eu falo para Marta. Toda quinta-feira aqui cai um toró, gente. Exato. Cai uma chuva muito. Toda quinta-feira a gente vem para cá. É um desafio, gente. Um desafio. Sabe? E olha, já teve quintas-feiras aí que a cidade praticamente parou. Parou, né? Foi. Pra gente chegar realmente é um desafio. É um desafio. Mesmo de carro. Aí eu disse, poxa, aí eu falei pro meu esposo, a mamãe tá assim, a mamãe tá gemendo. Menina, vai. Olha só. Essa oportunidade de você ir, amor, vá. Depois eu vou mesmo. Porque não é a primeira vez que a Marta me convida e às vezes tem uns imprevistos, mas eu vou deixar o imprevisto aí de lado e vou embora. Né? Então, é assim, vai vir um medo, vai vir a insegurança, né? Vai vir situações que vão pedir para que você pare. Mas siga. Justamente, inclusive a Marta também está aqui, ela também tem essa experiência. Ela esteve já compartilhando aqui com a gente. Né, e o meu Marta? também não foi muito longe, porque eu era professora de música no quartel, né? No quartel, lá no corpo de bombeiro, né? Trabalhei muito tempo. Quando veio a pandemia, realmente deu aquele intervalo, né? Que não podia se comunicar, dava aula online. E de repente pintou assim pra mim, que eu fiz licenciatura em música, né? Sim. De repente, vamos parar a aula. Aí, 1 ano depois da pandemia, o coronel, você vai agora, você vai trabalhar na parte financeira, mas vamos dar um tempo, você não trabalha na sua casa. Eu com minhas filhas, né, 3 filhas, pagando, na época a minha casa estava em construção e estava pagando aluguel. Como é que eu vou fazer? Não vou ficar só dando aula de música. E agora? Tá parado, né?
Mas o que eu vou fazer? Tinha umas roupas lá, minha irmã costura, tem um ateliê em Goiânia, e eu disse assim, meu Deus do céu, outra minha filha casou, tinha muita roupa. E eu comecei a morar numas kitnets assim, muito, muito boas, e tinha pessoas lá com uma parte financeira bem boa também, né? Eu conhecia muita gente, formei e dizer, gente, vamos vender roupa. Começar a vender roupa. Eu disse, olha, é uma forma assim, um bazar, novos e semi-novos. Tem roupa realmente nova mesmo com etiqueta. Tá vindo de Goiânia. E comecei a vender, Joelma, também. Comecei a vender. Aí comecei a postar, aí já formei grupo, né, Marta? Olha, a gente vê aí que foi dando certo. Sim, foi dando certo. Aí já coloquei na frente da casa da minha irmã. É isso mesmo, olha, sabe? que maravilha. Depois foi realmente, tinha gente que dizia assim mesmo, mas é roupa usada. Aí eu disse, meu amor, na loja, quando você vai, você não experimenta a roupa? Então sou roupa usada. Boa saída. Pronto, fechou. Pois é. Eu disse, Sim. então, mas é roupa que a gente já morreu. Eu digo, mas pois é, às vezes a pessoa tá doente, veste uma roupa, deixa ali com etiqueta, a outra vai lá, vai experimentar. Sim. Então é assim a vida, sabe? É cheio de desafio mesmo, né, Joelma? É cheio de desafio. E aí a cheio gente de pode desafio. ver, olha só, Exatamente. escutando vocês aqui falando, né? A Joelma, ela tinha esse desejo de empreender. Sim. Né? E a Marta, por uma necessidade maior, sim. né? Ela até porque tem filhas, e ela precisou também abrir mão assim, de um pouco do seu comodismo. Isso. Ela podia ficar muito bem acomodada. Era. Né? Você podia ficar muito bem acomodada. Eu vou pegar minha rescisão, Exato. vou Meu dinheirinho. aqui, tá, então vou Senta Daqui a Não, pouco cabeça. arranja outro emprego, Sim, fica fico à naquela custa do coisa meu marido. Fico aqui a custa do marido. E vou, né? Então, essa questão. Então, hoje, Joelma, eu queria te fazer uma pergunta. Por quê? Existem mulheres que, nesse momento de tomar uma decisão, né, de empreender, ou outra decisão, elas passam pela síndrome do impostor, né? Que é justamente aquela síndrome onde a pessoa não se vê capaz. Ela se desvaloriza. Ela se olha, não, eu não tenho condições. Como a gente falou no início, eu não sei nada, eu não aprendi isso, não sei nem isso, cálculo. Teve amigos meus músicos que diziam, mas que tem nada a ver música com roupa. Pois Eu é, disse, não. mas aí a pessoa mesma está ali, Isso, tá ali. se diminuindo, né? Não, eu não sei, olha para os outros do lado, não. E a gente não encontra apoio, Marta. A fulana deu certo, porque elas são mais inteligentes que eu. São mais inteligentes, Né? é isso. E, como você falou, não tem alguém da família para me apoiar. Não tenho, a gente espera e tal, não vem. Você se viu nesse papel? Você se diminuiu em algum momento? Você olhou para você, não tenho capacidade. Não. Eu nunca disse para mim mesma que eu não tinha capacidade. Isso é importante. Eu sempre orei muito, pedi a Deus, né? Mas eu agi. Porque se ficasse dentro de casa também eu não ia conseguir. Né? Então, você, mulher, né? Eu digo para você que você não se sente capaz, por você é capaz, sim. Nós somos capazes de muitas coisas, né? O fato de eu ser bacharel numa área, né, que é a área administrativa, não me faz ser melhor do que ninguém, né? Mas se você procurar, mesmo você que tem nível médio, independe. Procure se qualificar. Procure se sentir valorizada. Não espere que ninguém te valorize. Procure você se sentir valorizada. Que é essa a questão, né? Não se prive de fazer algo para você, que você gosta. Imagina esse exemplo aí, dessa mãe que investiu na filha na área do direito, mas que talvez por conta de status, né, por conta, né, de status, que diz muito. Tem pessoas que estão aí por conta de status, estão com alguém por conta de status. Bem né? verdade isso. Mas não é por aí. Você tem que se sentir bem no lugar onde você está.
né? E você vai arrumar aquele lugar para melhorar. Tudo pode ser melhorado. Inclusive, mulheres que se acomodam em certos lugares que elas ocupam, numa empresa, mas que não estão satisfeitas. É como no caso, por exemplo, a moça que eu dei o exemplo, né, que era advogada. Ela ficou por um tempo ali, mas ela viu que ali não era o lugar dela. Mas ela podia muito bem se acomodar, podia. Não, podia não. Mas ela não se acomodou, porque ela não estava bem. Entende? É essa a questão. Mas, porque tem pessoas mesmo que não estando bem, mas elas... mas se eu sair daqui eu não vou conseguir um emprego, eu não vou conseguir fazer já pensa nada. Assim. Sabe, eu vou ficar desempregada. Então, eu prefiro ficar aqui reclamando do chefe, reclamando do salário, reclamando do horário, reclamando de tudo e de todos. Mas tá ali. Atendendo mal as pessoas. Que a gente mais vê. Que é o problema, né? Porque aí as pessoas, elas não têm nada a ver com o teu problema. Eu acho que intrínseco, que eu posso dizer assim, né? Com o teu problema aqui interior. Sim. As pessoas não têm nada a ver com isso. Aí você vai repassar uma coisa que você está sentindo para a pessoa que não tem nada a ver. E é o que a gente vê, Joelma, né? E Marta, eu tive uma experiência agora no final de ano, que eu fui chamada por muitos anos assim, eu achei formidável e não perdi a oportunidade. Eu fui trabalhar numa empresa. Só que o combinado foi uma coisa e quando chegou outro lá foi outra coisa. Mas assim, eu não briguei com ninguém, apenas eu disse, olha, não dá, né? Porque também você tem que se valorizar como profissional, apesar de que no momento eu estava precisando. Mas eu disse, não dá. Porque o combinado foi isso. Então, como eu estou cumprindo com o que me foi passado e a outra parte não estava cumprindo com o que foi me dito, então eu acabei... Eu sempre fui assim. Muito decidida. Eu sempre gostei assim, mas minha filha, não, mãe, é assim. Minha filha, você é adulta, você sabe o que é melhor para você. Conversei com meu esposo, não, Joelma, faz o que tu achar que é melhor. Certo. Se não estão cumprindo com o que tinha que ser feito, e você está fazendo a tua parte, então pronto. Então, voltando a essa questão que você falou, se valorize, mulher. Valorize-se como dona de casa mesmo, né? Mas eu não tenho jeito para nada. Sempre tem um talento, o Senhor te dá. Vai desenvolver. Vai desenvolver. Você tem que se olhar e tem que perceber o que eu gosto de fazer. Eu tenho queda, como diz, eu tenho queda para quê? Né? Eu sempre tive queda para as vendas. Né? Então eu estou investindo desde então nisso, em vendas. Mas nós mulheres, nós temos uma capacidade incrível de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Olha, eu digo, eu cuido da casa, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu marido, eu tenho que cuidar dele, né? Eu estava em alguns momentos esquecendo de mim, né? Mas eu disse, não, eu tenho que cuidar de mim. Claro, o principal. Que eu sou parte importante dessa família. Não adianta cuidar de todo mundo, esquecer de si. Exatamente. Cuidado é então eu disse, não. Então nós somos capazes. Basta que você se enxergue. A gente tem que se enxergar como pessoa capaz. Apesar dos tantos problemas que nós passamos, porque eu não vou dizer, eu passo por tantos problemas. Não, todos nós passamos. Todos. A gente não pode, eu digo assim, eu aprendi, eu digo assim, a minha mãe diz que eu estou muito chorando. Não, mãe, eu sou chorona, eu choro mesmo, mas eu não gosto de me vitimizar. Sim, o principal eu vou me trancar no quarto, eu vou passar o dia todo chorando, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, Marta. Né? Eu poderia, porque eu estou numa situação muito cômoda, estou na casa da minha mãe, mas eu não sou assim. Sim. Né? E eu me sinto bem em ganhar
o meu dinheiro, com o Claro. suor do meu rosto. Ou seja, como você dizem. realizou seu sonho, você continua. Eu continuo. Porque continuo. o sonho não morre, não para. Não morre, não né? para. Enquanto a vida está andando, você está indo. A gente consegue Tem uma que coisa continuar. aqui, mas daqui a pouco quer outra coisa, e assim a gente E vai. daqui a pouco vem outros sonhos. E daqui a e você pouco vai vem outros realizando. sonhos, então a mulher não pode parar. Não pode parar. Olha aí, mulher, você que está ouvindo, tá? Nossa conversa é muito boa. Gente, a gente ficaria a tarde toda A aqui tarde conversando, toda, mas o horário já maravilhoso. foi embora. Eu quero agradecer, Joelma, a tua presença. obrigada a Uma outra você. hora você vai voltar aqui, a gente vai Amém, continuar a esse gente volta bate-papo. sim. Muito obrigada, Martinha, a tua companhia sempre. Sempre, É Marta. muito bem-vinda. Muito obrigada você que está aí nos acompanhando. E mais uma vez eu reforço aí o convite para você sempre estar conosco às quintas-feiras, 16 horas, a gente está aqui. Às vezes começa um pouquinho depois, por conta da chuva, mas a gente está aqui toda quinta-feira. Você é sempre bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, manda tua mensagem, divulga, compartilha o vídeo com todo mundo aí, tá? E não esquece, você mulher é preciosa para Deus. Acima de tudo, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então aproveite essa vida, não desperdice nem um só minuto, nem um só momento da vida que Deus te deu, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo podcast do Mulheres que Podem Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.